De volta com linha de passe. Acabou agora há pouco lá em Fortaleza. Vitória do Palmeiras por 2-1. Líder isolado do Campeonato Brasileiro. E claro, a gente até conversava agora há pouco em off, né, Calçade? Aqueles corneteiros que estavam pedindo fora Abel. Como será que estão agora? Boa noite, Calçade. Olá, Abel, companheiros. Para você que nos assiste também, essa crise de ansiedade toma conta de todos, né? E na imprensa esportiva parece que ela triplica. Porque o Abel já estava simplesmente, assim, chutaram o Abel do Palmeiras, o ciclo tinha acabado, uma série de coisas. Só que você olhava para o time, às vezes tinha 6 ou 7 jogadores diferentes. O que era igual era a camisa e o treinador. Então isso leva um tempo. Cara, acho mal barato ficar encerrando ciclos, ainda quando se trata de um vitorioso, né? Que é um cara que ganhou todos os títulos possíveis nos últimos anos e a gente não consegue entender e respeitar que às vezes você pode passar um ano para arrumar a casa. Isso é perfeitamente possível no mundo do futebol, em equipes que têm dinheiro para contratar, equipes que não têm grana. Nem sempre só o dinheiro é que vai determinar em que posição você vai chegar no campeonato. Por isso que tem um campeonato. Senão a gente faria uma competição de investimentos, que investiu mais, você já dá o título, falando, isso aqui vai ganhar mesmo. Então, e o futebol seria uma chatice. Então, o Palmeiras já ganhou o campeonato? Não. Apenas que o Palmeiras está conseguindo, com o seu treinador, que é muito competente e ganhou vários títulos, e ultimamente tem sido tão competente, né? E chato ao mesmo tempo nas coletivas, ele consegue arrumar a casa, cara. E você tem que dar um tempinho para isso acontecer. Um ano pode ser ruim, outro ano pode ser muito bom. Este ano está começando no brasileiro, ele dá a impressão de que ele finalmente está conseguindo encontrar um formato, encaixar na equipe alguns jogadores que não tinham um melhor desempenho na temporada passada, como Felipe Anderson, o Giai. Você encontra o Rios dominante no meio de campo, impressionante. O Rios da Colômbia passa a jogar no Palmeiras, né? Porque eu ouvi muita gente dizendo que o Rios não servia também. É a síndrome de Rames Rodrigues. O Felipe Anderson também não servia. Não servia, ninguém servia. Nem o treinador, cara. Então, assim... A gente tem que levar em consideração, desculpe, Calçade, que os adversários também investem, também melhoram, também crescem com o passar dos anos, né? Nunca isso é observado. Sempre é a ótica do meu time, o meu clube, e os outros 19 são babacas que não estão fazendo nada. Você tem investimentos nos outros clubes. Um ano poderia... O ano está... Assim, você olha para o Flamengo, que é sempre... no caso, é um candidato pelo investimento, por ter acertado com o Felipe Luiz, tudo que tem, mas não é fácil para ele. Olha o Fluminense com o Renato Gaúcho. Tudo bem, sofreu um empate hoje, poderia sair líder do campeonato, depois de uma crise com troca de treinador. Então o futebol, cara, principalmente o futebol brasileiro, a gente precisa ter um pouquinho de calma. Calma, não precisa ser essa loucura toda. E vamos debater aqui muito isso nessa hora e meia que temos aqui no Linha de Passe, mas, gente, calma. Não precisa ser essa loucura toda. É isso, eu falei que o Palmeiras é o líder, porque é sempre bom lembrar que o Fluminense empatou, estava ganhando do Vitória, vamos falar também desse jogo aqui no nosso Linha de Passe, e ontem o Flamengo também no empate com o Vasco por 1-1. Jean Oddi, boa noite, tudo bem? Boa noite, Abel, boa noite a todos. A gente falou depois do jogo contra o Internacional que tinha sido uma vitória gigante, enorme do Palmeiras, até porque era um jogo aquele que poucos times conseguiriam vencer o Internacional jogando em Porto Alegre. Talvez essa segunda parte não se aplique ao Fortaleza nesse momento, pela fase que vive o Fortaleza, mas acho que é outra vitória gigante. É outro resultado que não vai ser fácil, acho que para nenhum time conseguir, por mais que o Fortaleza não viva um bom momento, acho que é outro, né? Vamos falar agora do fim do ciclo do Vojvoda, não faria sentido, Fortaleza tem um bom elenco, Fortaleza tem um bom treinador, hoje teve a chance de empatar no finalzinho e o Everton acaba pegando o pênalti, então eu acho que o Fortaleza vai sair dessa e por isso é outra vitória muito grande do Palmeiras, né? Que se junta a vitória do Internacional e o Corinthians. Com uma tabela feita assim no capricho. Pois é, Porto Alegre e Fortaleza, 2 jogos fora de casa, na sequência... Quase que a maior viagem que você pode fazer. Não, o que tem de pior aí? E depois tem La Paz. La Paz, assim. Pra terminar, no meio da semana em La Paz. Tanto parabéns. que você vê que o Abel nem leva o Paulinho
para Fortaleza. Ele deixa o Paulinho trabalhando em São Paulo e acho que talvez, né, dado o calendário e essa loucura de viagens e tudo mais, ele vai fazer isso outras vezes com outros jogadores, deixar alguns parados em São Paulo para depois fazer viagens mais curtas, porque realmente o Calçade acho que destacou bem, né, uma tabela bem complicada para o Palmeiras nesse início, mas o Palmeiras consegue 2 vitórias gigantes que a gente pode colocar também junto com a vitória diante do Corinthians, que é o derby, que tem o peso que tem. Então é um ótimo começo, de fato. Achei que a atuação hoje ela foi inferior à atuação que a gente viu contra o Internacional, porque contra o Internacional, no primeiro tempo, o Palmeiras tinha sido, acho que, indiscutivelmente superior ao Inter. E hoje, ok, as principais chances no primeiro tempo foram do Palmeiras, né? Uma com o Estevão, a outra com o Facundo. Mas não é que o Palmeiras tenha jogado da maneira que jogou contra o Inter, tendo até o volume que ele teve contra o Internacional. Achei que foi um jogo abaixo em relação ao último, mas, gente, isso vai ser normal. Ainda que tenha jogado melhor do que o Fortaleza. Sim, melhor. Menos do que contra o Inter, mas melhor do que o adversário. Exato, porque o Fortaleza não conseguiu criar as chances que o Palmeiras criou no primeiro tempo. Foi melhor do que o Fortaleza, sem dúvida nenhuma, mas abaixo em relação ao jogo contra o Inter, e acho que é normal. Ninguém vai jogar no mais alto nível o tempo todo, então é uma vitória enorme, mais um começo muito bom de Campeonato Brasileiro. E agora, enfim, tem Bolívar na Bolívia, né? Não é também uma partida fácil. Depois tem o jogo contra o Bahia aqui em São Paulo, que é um jogo em que, teoricamente, o Palmeiras é favorito. Então pode ser realmente um início muito bom, com mudanças feitas pelo Abel, né? Giai agora como zagueiro pela direita ali, acho que se confirmando nessa posição. Ele era a terceira opção, ou quarta opção para essa posição, né? Atrás do Marcos Rocha, do Mike, do Fux, e ele acaba ganhando esse espaço. O Felipe Anderson crescendo de produção. Enfim, depois a gente vai falar mais do jogo, mas acho que para a abertura é interessante destacar o tamanho dessa vitória contra o Fortaleza, que é ainda um grande time e que acho que vai se recuperar no Campeonato Brasileiro. Quando a gente começa a ver aí os melhores momentos, os gols, né? O gol do Facundo Torres ali depois do cruzamento do Rios, antes de dar boa noite também para o Gustavo Zupac e para o professor Celso, queria lembrar que dos 5 primeiros jogos, aliás, nessas 5 rodadas, 5 jogos do Palmeiras, ele venceu 3 fora de casa. A gente esqueceu de citar o jogo do Sport, que teve polêmica, tal, aquele pênalti no Veiga, mas o Palmeiras ganhou do Sport, do Internacional e do Fortaleza fora. Ganhou do Corinthians em casa e empatou o primeiro jogo com o Botafogo, também na sua casa. Boa noite, Gustavo Zupac. Boa noite, Abel. Boa noite, companheiros. Boa noite a todos. Você abriu, né, o bloco anterior, né, antes do intervalo, falando em 4ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Pode somar mais as 2 da Libertadores, contra o Cristal fora, contra o Cerro em casa. São 6 vitórias seguidas. Pode somar o empate do Botafogo e o empate na final do Paulista. São 8 jogos de invencibilidade. Aí teve a derrota na ida para o Corinthians no Paulistão. É a última derrota, então? É a última derrota, e antes disso foi perder lá atrás. Nos últimos 19 jogos, só essa derrota para o Corinthians no jogo da ida do Campeonato Paulista. E dentro que o Abel não serve para ou não servia para alguns. Dentro desse pacote, assim, acho que a primeira metade dessa série invicta com um desempenho ainda irregular, né? O time jogando menos, ele tentando encontrar a melhor formação, tentando tornar o time mais coletivo, mesmo tendo o Estevão pela direita e o time quase todo inclinado para lá. Mas os últimos jogos mostram, além do desempenho, além da manutenção de um resultado muito forte, um desempenho sólido, se não sempre brilhante, como foi no primeiro tempo contra o Corinthians, no primeiro tempo contra o Internacional, né? O segundo tempo dos jogos um pouco menos hoje, mas um desempenho muito consistente e muito sólido. Eu acho que essa é a marca. O Palmeiras começa forte o Campeonato Brasileiro com alguma característica que esse time do Abel já teve com outros elencos, e é isso que me chama a atenção. E os amigos falavam, você também citava, né, Abel, sobre o Abel, o teu xará, não servir mais. Também sumiu a turma que falava que a diretoria do Palmeiras era inoperante, porque o elenco não era bom, a diretoria não trabalhava. A diretoria que na janela do ano passado, das 2 últimas janelas, na do meio do ano, trouxe Felipe Anderson, Maurício e Giai, 3 jogadores agora importantes, e nesse ano trouxe Paulinho, que vai ser importante, Facundo está sendo importante, Emiliano Martínez está sendo importante,
O Mikael está sendo titular, o Evangelista é um cara que vai jogar, o Vitor Roque hoje ficou no banco, é importante. Maurício está no banco. O Fux, que também está no banco. Boa parte desses reforços. Ainda tem mais de 10 nomes. E ainda tem o Veiga para recuperar. São 11, dos quais pelo menos 8 deles o Palmeiras comprou. O elenco começou a ser reformulado na temporada passada e continua a ser reformulado na atual temporada. Se é inoperante quem contrata 11 jogadores, dos quais pelo menos 9 estão jogando em 2 janelas, eu queria saber quem é operante. Professor Celso Zelt, boa noite, professor. Boa noite, Abel, boa noite, companheiros, todas e todas que nos assistem. E você ainda não deu o preço, que era uma outra cobrança do torcedor, e agora não tem mais cobrança sobre isso, né? Eu diria que aquele Palmeiras voltou reconstruído. O Abel, não é nem um problema de nomes, é um problema de setores. O ataque do Palmeiras, por exemplo, foi totalmente reconstruído quando você compara com os times do Abel de outros tempos. É um time que está funcionando, por exemplo, seu Rafael Veiga, ninguém mais lembra que o Veiga não tá jogando, e com jogadores, é aquele tempo de maturação do trabalho do Abel, né? Isso já havia acontecido em outros tempos, com outros criticados de outras eras. Lembra do Zé Rafael? Quanta corneta em cima do Zé Rafael, para ficar só em um nome que o Abel conseguiu ali com tempo e maturação de trabalho. A gente fala muito dessa questão de cirandas de técnicos, eu até brinco com o Abel, que eu digo que trabalho que não mostra resultado tem que mudar. É como uma obra em construção. Com o Abel isso não acontece. O Palmeiras voltou não só nos resultados, mas voltou na consistência. É certo, eu concordo, não é a mesma consistência em todos os jogos, como não é a de ninguém. Tivemos ontem o caso do Flamengo, que vinha de um jogo maravilhoso contra o Juventude, não consegue repetir contra o Vasco. Outro dia também perdeu na Libertadores, por exemplo, o Flamengo. Tropeçar, todo mundo tropeça. Não, o calendário que a gente sempre fala, isso é normal, mas mesmo essa oscilação do Palmeiras nunca é abaixo do nível aceitável. Hoje eu acho que foi um nível bastante aceitável. E alguns indícios da força que o Palmeiras mostrava em outros tempos, aquele gol no final do primeiro tempo, de um primeiro tempo que não foi de grandes chances, mas o Palmeiras foi superior, o próprio susto no fim desse segundo tempo, com o pênalti defendido pelo o Everton, não é por acaso. Essas coisas não são por acaso, né? O jeito que o Abel também consegue reagir a atitudes do técnico adversário. Hoje o Vojvoda, quando ele troca o Davi Luiz para colocar o Lucero, essa alteração já diz tudo o que vai acontecer, né? Ele passa a ter 2 homens lá, o Abel responde imediatamente com um zagueiro a mais, aliás, ele já ia responder. Então está lembrando o Palmeiras consistente de outros tempos, só que com outros atores. Dá-se o luxo, por exemplo, de ter entrado hoje sem o nosso Tigrinho. Isso poderia dar algum barulho, se tivesse entrou depois, errado, né? Aquela turma que a gente falou aí, ia começar a falar, tantos milhões para ficar no banco. O Abel, mais uma vez, mostra um trabalho muito consistente e agora a capacidade de reconstrução, né? Isso é muito importante. Essas vitórias fora de casa, vitórias de peso contra adversários de peso, é um início de campeonato, muita água vai rolar debaixo dessa ponte, mas até aqui é um início de campeonato incontestável. Por falar em o Palmeiras voltou, que foi a expressão que você usou, professor Celso. Eu estava até ali na redação assistindo o jogo ao lado do Jean. O primeiro gol me chamou a atenção, acho que não era com o Jean, era com o Zupac. Desculpa, era o Zupac, que estava ali ao meu lado. Um gol de bola parada, né? Que não é nenhum demérito. Tem que ser elogiado um time que faz muitos gols de bola parada, na minha opinião, porque treina muito, né? E aí tem gente que de repente pode falar, mas foi sorte, a bola não era para chegar no Facundo. Eu fiquei com a impressão que, ele cruzou para a bola ir ali no meio da área. Talvez, eu não sei se é o Emiliano que tenta fazer o gol primeiro e acaba não acertando o chute. Enfim, se o Palmeiras voltou, os gols ali de escanteio, de falta, continuam acontecendo. E assim, as jogadas de construção, como a bola a bola para o Estevão no primeiro lance, que aliás o Bandeira tinha marcado impedimento no campo de defesa. Uma coisa maluca, né? Pelo amor de Deus. Uma coisa é impedimento duvidoso, outra coisa é marcar um impedimento no campo de defesa. Mas essa bola poderia ter entrado, o Kusevich tirou em cima da linha, depois uma jogada muito boa do Giai, que estava alto ali, né? Roubou a bola perto da meia-lua e serviu muito bem o Facundo, que quase marcou. Então, e o Davi Luiz salvou também, bem similar ao gol do Giai.
o lance do Kusevich, aliás, poderia ter saído antes o gol, né? E o curioso é que a cobrança de falta vem da esquerda e o gol é do Facundo, e a chance anterior também foi do Facundo, mas no primeiro tempo, onde o lado esquerdo do Palmeiras quase não jogou. O Palmeiras teve no primeiro tempo os seus melhores instantes quando o Estevão vinha do meio para a direita para encontrar o Felipe Anderson com o apoio do Rios. Quando esses três se encontravam, por ali o Palmeiras conseguia fazer superioridade e travar o jogo do Fortaleza e por ali desenvolver. Pela esquerda, o Palmeiras jogou pouco no primeiro tempo, o Pequerez passou pouco, o Facundo está sempre vindo um pouco mais para dentro também, mas o primeiro gol saiu por lá. E aí, no segundo tempo, o Fortaleza, que é um time que tem ficado desconfortável quando ele tem que ter a bola. Fortaleza do Vojvoda se transformou... Antes era um time camaleônico, mas da última temporada para cá é um time que joga de maneira reativa, com pouca posse, se não é o que menos tem, é o que segundo menos tem durante todo o campeonato. E aí o Palmeiras, com vantagem, chamou o Fortaleza veio e ficou exposto. O segundo gol do Palmeiras é um claro instante onde a exposição do Fortaleza teve o seu preço pago ali, quando o Flaco ficou mano a mano com o Davi Luiz. E aí eu acho que tem que fazer elogios ao Flaco, porque o Flaco Lopes muitas vezes é criticado com justiça por erros técnicos que ele comete, como qualquer jogador comete, mas esse lance, se é o Vitor Roque que faz o gol que o Flaco fez, ele seria extremamente elogiado pelo gol de centroavante marcado. E o Flaco foi muito feliz no pentear da bola e no tacada de sinuca que ele deu para matar o João Ricardo. E acho que sobre esse desconforto que o Zupac falou, que o Fortaleza tem agora quando ele tem que mandar no jogo e ter a bola, me parece que também essa foi um pouco a ideia do Abel. Eu não sei se o Palmeiras deste ano vai lembrar muito mais o Palmeiras de 2020 e 2021 ou se ele pretende, ambiciona lembrar o Palmeiras de 2022 em algum momento. Para quem não lembra, o de 2020 era um time muito reativo, né, que explorava ali os contra-ataques, transições rápidas, e o de 22 não. Acho que foi o melhor Palmeiras do Abel, aquele que jogava, mandava nos jogos, tinha a bola o tempo todo, criava muitas chances e tudo mais. A gente não sabe qual é a ideia do Abel. Agora, hoje, me pareceu que até mesmo em relação ao jogo contra o Internacional, o Palmeiras foi um Palmeiras que estava contando muito mais com os contra-ataques, com as transições, tanto que as duas grandes chances no primeiro tempo surgem dessa maneira, né, no contra-ataque com o Estevão, que o Zupac citou, depois naquela jogada com a chegada do Facundo. Então é um Palmeiras que hoje se comportou dessa maneira. Acho que depois do gol do Fortaleza talvez tenha até exagerado nisso, né? Mas aí é uma coisa que a gente vê acontecer o tempo todo, né? Mesmo times que se defendem muito bem, em alguns momentos, em algumas situações, quem assistiu o Internacional e Bayern de Munique essa semana viu a equipe da Inter, que é uma equipe que se fecha muito bem, se fechar demais, né? No momento em que ela tinha o resultado contra o Bayern. O próprio Sansão hoje, clássico, né? O próprio Sansão, o São Paulo no segundo tempo, né? A gente vai falar do jogo, o São Paulo no segundo tempo também dá mais espaço para o Santos. Por isso que é sempre importante sair e o Abel bateu muito nessa tecla na pré-eleição antes do jogo contra o Corinthians. Precisamos fazer o primeiro gol. E não perder os gols que ele se incomodava de perder. E você controla a narrativa do jogo, né? E o Palmeiras com esses jogadores, hoje não tinha o Vitor Roque. Acho que o Flaco é menos adequado para esse tipo de jogo, embora tenha feito um belo gol dessa maneira, o segundo gol. Mas o Vitor Roque tem mais a ver com esse tipo de jogo. Então, com o Estevão e Vitor Roque, talvez essa passe a ser realmente a ideia do Abel, né? Sem o Veiga não está jogando. Mas olha isso, né? O Veiga não jogou, o Maurício não jogou, o Vitor Roque não jogou, quer dizer, entrou no segundo tempo, o Paulinho não jogou. Então a gente está falando de um Palmeiras que é muito forte, que hoje tem, talvez o Abel tenha talvez o seu melhor elenco à disposição. Eu acho que ele podia, em outras temporadas, reclamar de uma outra coisa, uma outra contratação que não tinha sido feita. Agora ele tem os caras, ele tem os nomes, ele tem Vitor Roque, ele tem Paulinho, sobretudo esses dois, e tem muitas possibilidades para montar o time. E acho que fez isso. Acho que é importante também destacar isso, nessa loucura que existe acabou o ciclo do Abel. Ele é um cara que é inquieto, que quando sente que precisa mudar, ele muda, e mudou para os três zagueiros de fato, né? Muda sem pudor, ou sem medo, ou sem vergonha, não sei qual é a palavra, de tirar ninguém. Isso. Se tiver que tirar, tira Dudu. Se tiver que tirar cara grande, ele tira cara grande. A impressão que eu tenho é que a hora que o Veiga tiver bom do ombro, o Veiga volta no banco. Eu acho que sim. Se o time tiver nessa forma, até porque tá tudo bem. Mexer. Até porque hoje o Veiga é muito o meia central.
E hoje o Palmeiras está jogando com o Estevão e o Facundo às costas do centroavante, no E caso. ele não tava, o Veiga não estava bem, né? Não estava bem. Sei lá, o Maurício estava até melhor quando se machuca, então é normal. Eu acho que é uma disputa. Num futuro que vai ser normal. sem Estevão, futuro, isso é garantido, né? No futuro sem Estevão pode ser o Veiga atrás do centroavante, numa tem o função Paulinho. um pouquinho diferente, mas ele tem o Paulinho, ele pode ser com o Maurício. Isso pode ser feito de várias formas no Palmeiras. O que eu acho legal é esse time, esse formato que ele encontrou. Sem a bola pode ser uma linha de 4. Se o Piquerez é lateral, ele volta, tem Gia e Piquerez, 2 zagueiros. Não é porque o Giai faz esse terceiro, como o Marcos Rocha cansou de fazer. E o Facundo fecha ali. E aí o Facundo vem, fecha no meio de campo com o Felipe Anderson, 2 volantes. Quando precisa, o Felipe baixa em linha de 5, como baixou já, né? Então ele tem, assim, ele vai moldando os jogadores ao formato, vai alterando o formato. Assim, às vezes demora um pouquinho para encontrar os encaixes, o que encaixa melhor. Como é que eu tiro o máximo de cada jogador, mudando e criando um sistema diferente. Talvez este momento do Felipe Anderson, que é o melhor dele até agora, pode se dar por ter encaixado no sistema e também por ter coincidido com ele finalmente conseguindo jogar mais. Então, assim, é muito difícil definir o que facilitou, que se ele que melhorou e facilitou o sistema ou o sistema o está ajudando. Eu acho que as duas coisas. E isso dá possibilidade para ele até exercer outras funções. Mas ele tem um volume, ele tem uma quantidade, né, para trabalhar. Porque se a gente imaginar todos os caras que ficaram fora, você pode montar um time com Vitor Roque, com Maurício, com Paulinho. Sim. Veiga. Veiga. Vida, hein? Chato esse ataque, né? Veiga. O Veiga Evangelista. ainda. Evangelista. Murilo. Luan, né? Desculpe interrompê-los, mas Chegou o a meu hora. xará vai falar. Vai Chegou a falar. hora. Já está Hoje falando? ele vai estar bem humorado, né? Abel Ferreira, Não vamos sei. ver. Não sei. Isso tudo que a gente falou até agora não dá para garantir. Isso. Mais uma vez, agradecer a gentileza do Fortaleza em ceder este espaço. Para mim é muito melhor do que estar enfiado ali dentro de uma sala como fazem noutros clubes. Eu acho que não tem problema nenhum em ceder a minha sala também lá no Allianz Parque, mas mais uma vez, porque tem sido assim, agradecer a gentileza do Fortaleza. Já joguei aqui vários jogos, conheço muito bem o campo, o público, o treinador, que é um excelente treinador, não é? O Fortaleza não perdia aqui para o campeonato há 23 jogos, isto quer dizer alguma coisa. Eu disse isso aos jogadores antes do jogo, vai ser preciso sair muito do nosso corpo, muito da nossa atitude, do nosso esforço. Nós sabemos quanto é difícil jogar aqui. Eu estava no banco, ainda no jogo não tinha começado, eu já estava a transpirar sem correr sequer. Imaginem os jogadores, o esforço que têm que pôr para depois, quando estão a atacar e a defender, ter a calma e o discernimento necessário para tomar boas decisões. Mas sinceramente, na primeira parte eu acho que nós fomos melhores, criámos as oportunidades mais flagrantes, inclusive as duas. Quem as tira em cima da linha do golo, e corrija-me se eu estiver enganado, são 2 jogadores de Fortaleza, uma ao Estevão e outro ao Facundo, que atiram em cima do golo. Acabamos depois de fazer e para o intervalo, na minha opinião, merecidamente com uma vantagem de um golo. Na segunda parte o nosso adversário reagiu, entrou forte, é normal quando isso acontece. A partir de determinada altura, mais uma vez o nosso adversário começou a meter gente para a frente, trocou e meteu mais um centroavante, juntamente com o Daverson. Nós procuramos responder a isso com a substituição do Filipe, metendo mais um zagueiro. Mas é verdade, o nosso adversário forçou. O próprio Mancha era mais lateral do que zagueiro. Nos últimos minutos, ou nos últimos 15 minutos, eles jogaram praticamente só com o Kusevic atrás, o resto dos jogadores todos para a frente. E nós, tirando esta situação do penalti, que eu acho, ok, entendo, mas o meu jogador está com o braço no peito do adversário. Se não tivesse lá o braço, ele saltasse tipo pinguim, a bola ia bater no peito do nosso adversário. O meu jogador não pode saltar tipo pinguim, não é? Mas acredito também tenha sido um lance difícil para o árbitro. Ainda ontem vi um penalti, muito mais penalti do que este, mas enfim, fica uma vitória dura, difícil, que já previa, como são todas aqui, e
Fortaleza, 23 jogos depois, perde aqui em casa, o que mostra bem o quão difícil é jogar aqui. Abel, Porque eu não gosto muito de falar individualmente, mas foi um jogador que nós contratamos, é um jogador rotativo, é um jogador que consegue recuperar bem de jogo para jogo, mas não é fácil, são muitos jogos, é muitas viagens, mas ele entrega aquilo que tem e nós temos tido também um substituto bom. Quando o Olá entra, tem entrado muito bem o nosso Olá, e ficamos felizes por isso, mas eu gosto mais de ressaltar a atitude da equipa, dos nossos jogadores. Uns correm uns pelos outros e é bom ver quando o treinador troca jogadores e eles entram com vontade, com atitude. Eu, se pudesse, eu digo-lhes isso muitas vezes, para mim jogavam todos, mas a FIFA só deixa-me iniciar com 11 e meter 5, e custa-me às vezes deixar os jogadores de fora porque eu sei quanto eles trabalham e quanto eles se esforçam para ajudar a equipa. Era assim, Abel, tudo bem? Boa noite. Não é sobre um jogador específico, mas alguns. O Palmeiras teve uma marca importante hoje, que dos últimos 10 gols, dos 11 gols, 10 foram de jogadores estrangeiros. Então, eu queria que você comentasse sobre a importância deles, muitos deles que não eram conhecidos no Brasil e tiveram uma grande atuação pelo Palmeiras e com isso foram conhecidos, e sobre o time que você está formando também, né? Mesmo com os desfalques, parece que o Palmeiras achou o time ideal. Se esse é o time ideal mesmo, e se não for, o quanto está mais perto de um Palmeiras que você pensa para a temporada? Obrigada. Assim, as equipas são sempre um processo inacabado. Nunca há uma equipa ideal, um time ideal. Ainda para mais aqui, quando vocês sabem a quantidade de jogos que há, isto é um processo inacabado. Todos os dias, eu volto a repetir, não é por agora que ganhamos 4 ou 5 seguidas que vou alterar. Isto não há como. O segredo do sucesso é muito simples para mim. É muito simples. É treino, repetição, consistência. Ganhamos, treino, repetição, consistência. Perdemos, treino, repetição, consistência. Ganhamos, treino, repetição, consistência. Não há outra forma. É nisto que eu acredito e é nisto que nós vamos continuar a fazer. E treino agora é a recuperação, análise de vídeo, né? E praticar no jogo. Recuperação, análise de vídeo e praticar no jogo. Porque nós pouco tempo temos para treinar, para não dizer... quase nenhum, em função daquilo que é a densidade competitiva, perceber se hoje ninguém se magoou. Isso para mim é que é o mais importante. Depois, sinceramente, quem marca para mim dá-me igual, né? E às vezes eu ouço, se há mais ou menos jogadores estrangeiros, tem muito a ver com o regulamento. Nós mandamos o Merentiel embora porque decidiram alargar. Quando eu cheguei, eu acho que eram 4, depois passou para 7, depois passou para 9. Não fui eu que decidi isso. Depois, quando queremos ir contratar jogadores a outros clubes aqui, viram quanto nós temos que pagar para ir buscar jogadores ao mercado interno? Não tem como. Nós, como é bem possível, querer buscar jogadores, dar oportunidade aos jogadores do mercado interno, mas é difícil contratar jogadores no Brasil, são muito caros. Agora, o regulamento diz que são 9 estrangeiros, nós jogamos com o regulamento, porque no ano em que eu mandei o Merentiel embora, ou temos que mandar o Merentiel embora, uma semana depois mudaram de 7 para 9. Porque houve um clube que fez um requerimento. Eu acho que um clube que fez um requerimento, passaram de 7 para 9. Mas para mim dá-me igual, isso é que me interessa. Seja goleiro a defender penalti, seja... Eu não quero saber da nacionalidade, para mim isso não tem competência. Para mim, eles jogam no Palmeiras, isso aqui jogam no Palmeiras, jogam no Brasil, jogam quem jogar. O importante é estar dentro daquilo que são os regulamentos do jogo e fazermos o que fizemos hoje com... Eu corro por ti, tu corres por mim, é isso que eu mais gosto de ver nesta equipa, é sermos competitivos e a jornada é longa, faltam muitos jogos, vamos perder seguramente muitos jogos, mas é sempre importante, então vir a um campo como este e somar mais 3 pontos é muito bom. Abel, boa noite, prazer estar falando com você. Não sei se você lembra, mas na última vez que você esteve aqui na Arena Castelão, o Palmeiras estava nessa situação parecida, né? Precisava vencer para retomar a liderança, não conseguiu naquela ocasião, mas conseguiu nesse ano, né? Eu queria falar um pouco sobre essa tua trajetória no Palmeiras, né? Porque tem uma estatística muito bacana, inclusive a apuração da galera da ESPN, que desde que você e o Vojvoda chegaram aqui no futebol brasileiro, passaram 133 treinadores pelas demais equipes. Esse número pode inclusive aumentar, né? A depender de oficializações, enfim. Eu queria que você comentasse o quanto que é desafiador sempre se manter no topo, sempre buscar títulos, para você que é um cara incansável, né? Como a gente fala, sempre buscando vitórias, resultados positivos, essa busca pelo sucesso. E rapidamente queria que você também falasse sobre o Everton, né? Chovendo molhado, mas é um goleiro muito importante e que hoje mais uma vez foi decisivo.
se deixasse a barba crescer, vocês viam como ela está toda branca. E quando cheguei aqui não era assim. Aqui igual. Estou a falar há 4 anos atrás, não tinha cabelos nenhuns brancos. Nenhuns. Agora estou cheio de cabelos brancos. E corto curtinho, que é para vocês não os verem. Os campeões de desconforto. Não há outra forma. Desconforto no treinador, desconforto nos jogadores, trocar jogadores que nos dói no coração porque muito nos ajudaram, dói no coração, tomar decisões difíceis, de jogadores que te ajudaram a ganhar títulos e chegaram ao final do ano a dizer: este jogador tem que ir embora, este jogador tem que ir embora, este jogador tem que ir embora, corta-me o coração. Mas eu estou a falar isto de coração mesmo, corta-me, porque eu sei quanto eles se esforçaram para nos entregar aquilo que entregaram, entregaram muito. O que me deixa o coração cheio é porque 90% dos que saíram foram para clubes onde lhe deram mais anos de contrato e ganharam mais dinheiro. E eles merecem. Isso foi o que eu mais gosto, é isso. E depois, é como disse, é uma exigência diária, um compromisso diário. É quando eu não ganho, já sei que todos vocês me vão criticar como se eu fosse um treinador qualquer. E eu manter o meu foco, treino, repetição, consistência. E do outro lado está um treinador igual. Um treinador fantástico, num clube fantástico. Dificilmente o Fortaleza arranjará um treinador melhor que este. Às vezes eu entendo, os torcedores ficam chateados, mas só um pode ganhar. E essa troca de treinadores é só fazer as contas. O Palmeiras tem um. Quanto custa mandar num clube 8 treinadores embora? Quanto custa isso? E ir buscar mais... Quanto custa? Eu pago para despedir e pago para entrar. Ou seja, quando entra um jogador estou a pagar a 2. Quanto isso custa? Quanto é que isto sai do clube em termos financeiros? A gente tem que olhar. Eu penso assim, e eu acho que a nossa Presidente e pensa igual. Olha para o treinador e para os jogadores. Ele é bom ou não é bom? Não é bom. Troca. Ponto. É o que eu faço com os jogadores. Ele é bom, então se é bom eu vou acreditar nele. E sei que o futebol, umas vezes vou ganhar, outras vezes vou perder, e às vezes vamos ganhar assim. Mas ninguém se lembra que nós com o Corinthians em casa, no último jogo, falhámos um penalti. Na final do Paulista, falhámos um penalti que nos metia no jogo. E nós temos que aceitar da mesma maneira. Temos que aceitar e acreditar naquilo que estamos a fazer. Isto é todo um processo. Não há como. A grama... Quando eu quero trocar de grama, o processo é sempre o mesmo. Demora tempo. Você raspa a que está, semeia, mete areia, depois espera. Rega, espera. E o futebol é um jogo e uma equipa é a mesma coisa. O problema é esperar. Há equipas que não querem esperar, querem resultados para ontem. Como? Só vai ganhar um. Só vai ganhar um. Se trouxerem... se cada equipa do futebol profissional tiver... todas tiverem um Ancelotti, ou o Guardiola, ou o Mourinho, ou o Luís Henrique, um vai ganhar e 4 vão descer. Podem ter a certeza absoluta disso. Agora, isso realmente é uma pergunta muito boa em relação, mas quem tem que responder de forma específica e concreta são os dirigentes. Eles é que têm o poder na mão de contratar, ou não contratar, ou despedir, ou não despedir. E vocês às vezes também ajudam, uma coisa boa, empurram para sair, mas também a seguir os colocam noutro clube qualquer. Isto já me dizia o Josualdo antes de eu vir para o Brasil. Josualdo Ferreira. Está bem? Abel, boa noite. Rafael Feliciano do Portal Futebol Cearense. Abel, você falou sobre a questão das vitórias seguidas, né? Na verdade, o Palmeiras chega a 6 vitórias seguidas, com essa vitória hoje sobre o Fortaleza, e é uma marca que não é alcançada desde fevereiro de 2023. Eu queria que você falasse sobre essa marca, né? Porque é um tempo bem determinante, né? Você já tem muito tempo de Palmeiras, mas é um tempo bem determinante, e eu queria que você falasse sobre essa marca, qual a importância, qual o incentivo que ela dá para os jogadores. Muito obrigado. Boa pergunta, obrigado pela tua pergunta. Sabem o que é mais difícil do que ganhar? Sabem o que é mais difícil do que ganhar? É ganhar novamente. E voltar a ganhar. E voltar. Não há nada mais difícil do que ganhar de forma consecutiva. Não há mais difícil do que isso. Está bem? Tá aí então, entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira após mais uma vitória do Verdão, líder do Campeonato Brasileiro. Em uma das respostas ali, ele foi perguntado sobre o Facundo Torres, Calçade, e
antes da gente começar a mostrar a coletiva, já era uma pergunta que eu tinha na minha cabeça, porque o professor Celso, que está comigo nas manhãs aqui no nosso Futebol 360, acho que o professor vai lembrar. Quando a gente falava, Calçade, lá no F360, poxa, quando o Paulinho começar a jogar e ele tiver todo mundo, o Maurício, o Estevão ainda no time, Vitor Roque, tarará, quem será que sai do time? Lembra, professor? Quem que todo mundo falava? No time de papel, sobra para Facundo. Facundo Torres. No time da tela, hoje em dia, né? Curiosamente, autor do gol da vitória contra o Internacional, o Abel nunca desistiu dele, e abriu o caminho para essa vitória de hoje, Calçado. Não restam muitos jogos para o Estevão no Palmeiras, porque ele vai, o campeonato para no finalzinho ali de maio. São mais 7 início do de junho, Campeonato Brasileiro. 2 Copa do Brasil E mais Libertadores. 4 de Libertadores. Então, não são muitos, né? Então, tudo bem, ele vai aproveitando o Estevão, mas tem uma data, tem um limite. É preciso entender qual é a característica do Palmeiras. O Palmeiras tem uma característica para contratar jogador, e isso depende também do treinador e da visão estratégica da diretoria. É muito difícil você imaginar o Palmeiras contratando um jogador de 33 anos. Pode ser o 33, o midiático, não sei. Palmeiras vai atrás de jogadores jovens, que estejam dispostos a se doar, que dificilmente você vai ver alguém que já tem a carreira construída, consolidada. Então, você pode pegar o Felipe Anderson, tinha O máximo dessa história é o uma Felipe. grande trajetória na Itália, podendo até decidir ficar lá. Mas- E resolveu jogar no Palmeiras. E só Ele- fazer o parênteses, Calçado, olha o que tem sido esse Felipe Anderson como ala direito. Quer dizer, a entrega tática, e aí tem uma coisa da cultura... Isso que ele jogava na Itália. italiana, É isso. Na exato. cultura na qual ele foi formado. Então é óbvio que o Abel gosta dele. Como gosta muito e o Felipe Anderson, obviamente, é mais técnico e tal. Mas o Facundo tem isso também, Tem né? isso. Quer dizer, olha o que é a entrega dele. Caras que você também vão precisar de um tempo para você desenvolver dentro dessa ideia mais abrangente do jogo que o Palmeiras tem. Isso tem da onde? De tudo que a gente viu do Abel até agora. Outro ponto também, assim, você não encontra aquele jogador que você fala assim, aquela visão do futebol, assim, eu não gosto, mas esse aqui se garante sozinho, como se alguém ganhasse sozinho. Se fosse assim, o Real Madrid não teria perdido com o Mbappé, com Vinícius, com o Rodrigo, com o Bellingham. Você não perde. Com esses 4 você não vai perder nunca. E perde, porque também o jogo coletivo, você tem que respeitar o adversário, tem gente do outro lado, e o Arsenal é um pouquinho dessa história de desenvolver jogadores, né? Como o Martinelli, por exemplo, é um jogador brasileiro que, né, ele joga na mesma posição do Vinícius. Ele continua na Liga dos Campeões. O Vinícius ganhou o prêmio melhor do mundo, não. E assim é o futebol. O Palmeiras, então, ele tem essa característica. Jogadores que estejam ainda numa fase de evolução no jogo, no seu jogo, na sua história. Não são jogadores que vão resolver tudo sozinho, mas o conjunto deles é muito forte. Eu só muito acho. forte. A única coisa que eu acho que assim, eu concordo com tudo que você falou, porém, eu acho que com todo mundo à disposição do ponto de vista físico, Já sei o que vai falar. vai Vai. sobrar pro Facundo. Eu acho que pode sobrar pro De Facundo. cara sobra pra A ele. não ser que assim, alguém esteja mal e ele esteja bem, Exato, né? porque assim, Vai variar. Depende de como ele Vitor- tiver, não é, Jean? mas- Se ele estiver arrebentando, ele Claro, continua. arrebentando sim, mas é que eu acho que do ponto de vista técnico, por melhor que, por mais que ele se doe, Técnico. e você está falando dos concorrentes para as posições ali da frente, eu não consigo imaginar o Vitor Roque bem fora do time e eu não consigo imaginar o Paulinho bem fora do time e o Estevão bem fora do time. Só nesses 3, você já tem uma questão ali. Então, e o Abel já verbalizou, já disse, cara, o Paulinho chega para brigar pela vaga no ataque do lado esquerdo. Então, assim, se a briga vai ser Paulinho e Facundo Torres, eu acho que o normal vai ser o Paulinho E tem acabar um ponto interessante ficando com essa que posição. com vários essa vaga. desses, né, Paulinho, o próprio Facundo, o próprio Estevão, o Felipe Anderson, o Maurício, o Veiga e o Vitor Roque um pouco menos. Mas são jogadores que fazem
pelo menos 2, 3 funções diferentes. Eu acho que dentro do que o Calçade falou, do perfil de jogadores que o Palmeiras busca, acho que tirando o centroavante costuma fazer uma função só, e olha que o Vitor Roque pode fazer uma diagonal, né? Ainda pode. Vale mais pro Flaco isso. O Flaco é o que faz uma. Mas o Palmeiras busca jogadores que podem. Então o Facundo no Orlando City, que era o clube dele anterior, jogou dos 2 lados várias vezes. O Maurício joga nas 3, né? Nas 2 pontas se precisar, e de central. O Felipe Anderson joga nas 3 se precisar. Então, assim... Até o Veiga já fez segundo volante. Já? É bom lembrar, com o próprio Abel. Então, quando o Estevão sair... pode estar jogando mais pelo lado esquerdo, mas joga pelo meio, pode jogar pelo meio. O Abel tem que pensar já também no Palmeiras pós-Estevão. Então, numa dessa, se no pós-Estevão o Felipe Anderson tem uma queda de rendimento, o Facundo pode brigar para jogar na ala pela direita com o Veiga de 10 e o mesmo se aplica ao Maurício. Então, acho que na teoria, se todo mundo render o que é capaz de render, a tendência é que sobre pro Facundo, mas é muito difícil que todo mundo renda exatamente o que pode render numa temporada maluca como essa. Tem muito jogo, né? Tanto jogo, exatamente. Então, assim, vai ser útil, cara. De qualquer maneira, é importante para o jogador, para ele ganhar confiança também, ele ser decisivo, fazer 10 gols. milhões de dólares, não foi um investimento barato, não. O Facundo? Ele era mais desconhecido do público brasileiro, mas o Palmeiras botou 60 milhões de reais, 50 e tantos milhões de reais para contratar. Isso não é problema, gente, isso é solução. Hoje em dia, na linha do que o Calçade falou, futebol se joga com 16. Você tem 5 substituições para fazer. Veja a situação em que o Palmeiras se encontra com opções e, por exemplo, a situação do Vasco, cujo jogo parece que demora muito mais do que os 90, porque não há opções. Quando a gente fala de estar bem ou não, e também não precisa ser nesse tal time ideal, que é outra fissura brasileira, né? O time ideal. O cara pode entrar no decorrer do jogo e ser importante para aquela vitória. Ele pode, a partir de entrando no decorrer do jogo, ganhar vaga no time para o jogo seguinte, dependendo da característica do adversário. Então o Palmeiras está muito bem servido, não só de nomes, como de nomes que fazem muitas funções. Eu, sendo técnico do Palmeiras, dormiria tranquilíssimo. E acho que tem outra coisa, né? A questão da busca do time ideal, de fato, é um mote, uma discussão normal aqui no futebol brasileiro, e o Abel até falou, não vai ter essa coisa do time ideal. Obviamente, assim, se você está só no Campeonato Brasileiro, pode ser que aquele time considerado o time ideal jogue o tempo todo, né? Os mesmos 11 e tal, aquela coisa de jogar sempre com a mesma formação. Mas a partir do momento em que você tem tantas competições, e o Palmeiras está em várias competições, e a tendência é que avance nestas competições, não seria normal ver o Palmeiras eliminado muito cedo, ele também vai... Ele podia até pensar, poxa, para o jogo hoje contra o Fortaleza, eu gostaria de ter o Paulinho ali do lado esquerdo. Mas não. Eu prefiro... Claro que no caso do Paulinho tem uma questão física, mas eu estou dando um exemplo. Mas ele fala, mas não, eu prefiro... Se eu tenho que escolher entre ter o Paulinho contra o Fortaleza, ou contra o Bolívar, ou contra o Fortaleza, ou contra o Bahia, eu vou escolher contra o Bahia, em casa e tudo mais. Entendeu? Então ele vai, muitas vezes, definir o time do jogo anterior baseado naquilo que ele considera o ideal para o jogo posterior, porque no fim das contas ele tem que fazer esse papo que muito técnico usa às vezes de, não, eu só olho para o próximo jogo. Não pode ser assim. Não faz sentido. Isso é só na coletiva. É só na coletiva. Só na coletiva. Talvez alguns, de fato, se ele tiver um clássico no final de semana, ele vai falar assim, um Flamengo e Vasco. Não, só tô olhando aqui para quarta-feira. Isso vale mais sobre o quanto os técnicos estão atualizados dos detalhes dos times, assim. Dos adversários. O Abel vai estudar de fato o Bolívar a partir de hoje à noite. Até ontem ele estava pensando no jogo de hoje. Mas é claro que a planificação do trabalho em relação à carga dos jogadores, ela é olhando para frente, e é por isso que o Palmeiras tem toda a infraestrutura. Vitor Roque no banco hoje pode ter sido em função do Bolívar. Possivelmente. Tranquilamente. Você vai jogar num lugar em que... Uma soma entre o desgaste do Beira-Rio e o que espera pela... E 3 mil e quase 4 mil metros de altitude. 3.600 de La Paz. E aí eles levam em consideração, porque é bom elogiar também toda a estrutura que o Palmeiras tem do ponto de vista ali fisiológico e de preparação dos jogadores, quer dizer, o saber... De repente, qual jogador rende mais em determinadas condições, qual rende menos em determinadas condições. Eu acho que o jogo do Bolívar, ele tem que ser montado levando muito isso em consideração. E o Palmeiras já tem padrões, né,
para analisar como os jogadores reagem na altitude em que eles vão atuar no meio de semana. Então, saber, não, pera lá, esse aqui sente demais, eu vou usar ele contra o Fortaleza. O Flamengo não vai levar o De La Cruz. De La Cruz e Alan, porque já sabem a bola cantada. Eles divulgaram isso. No caso do Palmeiras, talvez você não vai ver o clube divulgando, mas assim, internamente, na escalação, você vai enxergar. Acho que o Bolívar é um ingrediente a mais, né, Calçade? Porque vai além da questão de carga de jogo. Tem tantos minutos nas pernas ou menos minutos nas pernas. O Bolívar é um jogo em que você tem que pensar bastante que time você vai levar, tanto que eu acho que foi contra o Bolívar mesmo, né? Que o Palmeiras poupou todo mundo, porque tinha uma final entre as finais do Água Santa. As finais do Água Santa, falando, cara, assim, também você ter o melhor time... perdido o primeiro jogo com o Água Santa. Isso, se você levar o Liverpool para jogar, eles vão ter, pode ser que eles tenham muita dificuldade. Então, às vezes não vale a pena você olhar só para a qualidade técnica quando você vai ter um jogo contra o Bolívar fora de casa. É melhor você olhar para a questão física. E mesmo coisas específicas, o Bahia, quando jogou na altitude que a gente chama de pré-libertadores, os goleiros foram antes. Isso foi legal. Porque o Rogério é goleiro, sabe muito bem. Tem um pouco de experiência, né, em Libertadores. Então, essas coisas contam muito. Posição. Vai para além da planilhinha, né? Planilhinha na altitude. Calçade quer completar o assunto Palmeiras e Fortaleza para a gente já passar para o Sansão. Eu vejo que no caso da Bolívia, isso é muito... É óbvio que tem um impacto. O Palmeiras pegou, ele vai para a Bolívia ainda. Tudo bem, vai com o seu avião e tal. É diferente se todo mundo tivesse que pegar a malinha e ir para o aeroporto, alguns não iam nem conseguir voltar. Mas você tem entre o centro de treinamento e o hotel, na cidade do jogo, algumas horas. Então, algumas horas para Porto Alegre, algumas horas de Porto Alegre para São Paulo. Horas de São Paulo para Fortaleza, que é uma distância maior, e vai voltar. Aí tem a Bolívia ainda de volta. A hora que você pegar esses 3 jogos em uma semana, você tirou um dia da semana só dos caras no avião, viajando aeroporto. E com todas as facilidades de entrar no avião, não é ter que fazer escala e tal. Então é o seguinte, cara, você já não tem tempo para fazer nada, treinar. A gente está falando de um treinador, estamos cobrando o treinador, o ciclo dele já tinha acabado e tal, e o cara sem tempo para desenvolver clube, o time, porque a temporada, eles voltaram no começo de janeiro, lá para o dia 7 e 8, no dia 15 tinha jogo já. Então, assim, a gente está cobrando o treinador de futebol, no caso específico do Palmeiras, mas vale para os clubes que tiveram submetidos a essa insanidade, que eles coloquem 9 jogadores dentro de campo, 5, 6, 7, 8, estabeleçam um padrão. Cara, não dá para esquecer tudo isso. Não dá para esquecer também as viagens. Não dá para esquecer que quando você joga na altitude, tem aqueles caras que você pode imaginar que vão render muito. Fisiologicamente, o clube é muito bem preparado. Sabe que esse aqui menos, esse aqui mais. Conte mais com esse jogador. Então, isso faz parte de uma campanha vitoriosa. E para encerrar, o mundo ideal do Palmeiras, o Abel no primeiro ano dele foi ele mexia. Quando ele consegue determinar o que é melhor para o Palmeiras, ele vai com aquele time. Embora ainda ele tivesse sempre uma outra surpresinha ou outra para os adversários, mexendo um ou outro jogador. Mas o mundo ideal do Abel esse ano, com a quantidade de jogadores que ele tem para jogar e bem, estabelecer um padrão, mas sem se fixar assim no 11 ideal. Ele pode até imaginar qual é o 11 mais legal que ele tem, mas ele tem vários formatos para colocar dentro de campo com um rendimento altíssimo. Tá? Porque o Paulinho está de fora desse time, mas você não vai falar, o Paulinho entrou, o time baixou o rendimento. O time pode melhorar. Até porque o 11 ideal para pegar o Flamengo no Maracanã não é o mesmo 11 ideal, provavelmente, para pegar o Sport no Allianz. Exatamente. E aquilo que ficou para trás, os jogos que você disputou e os que vem pela frente também. Então, com este grupo que ele tem, conseguindo desenvolver, tudo bem, a gente está no início. Mas para quem tinha acabado o ciclo, não é bem assim a coisa, só para né? A gente mudar de assunto pro jogo das 4, a gente eu falei aqui uma derrota em 19 jogos do Palmeiras. Se a gente levar em consideração o jogo do Colo-Colo, que não terminou, mas caminhava para um 0-0, Fortaleza, uma vitória nos últimos 10 jogos. O Fortaleza só ganhou do Fluminense na estreia, jogo que derrubou o Mano Menezes, e muitos desses jogos jogando mal. O ano do Fortaleza é um ano de futebol ruim.
Inclusive aquele da Libertadores, contra o Racing. que ele levou um baile do Racing em casa. Foi desastroso. O Vojvoda é um monstro, ele merece todos os créditos e o tempo para recuperar o trabalho e reconduzir o Fortaleza. Mas o ano do Fortaleza é de futebol muito abaixo do que a gente está acostumado a ver. E agora sim, para completar o assunto Fortaleza e Palmeiras, já que você citou esses números, o Fortaleza não perdia em casa pelo Campeonato Brasileiro desde a 30ª rodada do Brasileirão de 2023. Isso quer dizer que no ano passado não perdeu nenhuma em casa pelo Brasileiro, né? E não tinha perdido nessa. Então, desde a 30ª rodada do Brasileirão de 2023, o Fortaleza não era derrotado em casa pelo Brasileiro. Pela Sul-Americana perdeu uma para o Corinthians. E pela Libertadores perdeu agora para o Racing, não lembro no ano passado.